Hoje eu vou falar sobre gastronomia na literatura. E esse assunto me veio até porque eu estava lembrando de um documentário que comentava por que, né, no 11 Homens um Segredo, né, o Ocean's Eleven, na série, o Brad Pitt aparecia comendo em praticamente todas as cenas. E a pessoa que estava apresentando comentou que isso se dava porque o ato de comer tira a pessoa do âmbito ficcional, o personagem do âmbito ficcional, e traz o personagem para o âmbito real, né? O que cria empatia, porque todo mundo come, né? Então, e como a gastronomia, ela é, e eu apresento isso até quando eu falo apresento minhas receitas, uma mescla de geografia, cultura e história, na verdade você vai estar dando uma tridimensionalidade, né, uma essência à sua história, ao acrescentar mais esse detalhe, né, da gastronomia. E me interessando se ela é uma história, ficção de época, né, uma ficção científica, um mainstream, né, como, por exemplo, a própria ideia do Ocean's Eleven, que não tem nada de mágico, ou uma fantasia, né, com um mundo criado. Por quê? Porque o seu mundo é baseado em algum lugar, né? Então a gente vai até ver diversas receitas históricas e a lógica delas no nosso mundo depois, né? Mas, de qualquer maneira, se você for parar a pensar nessa questão da literatura com a geografia, a França, vamos pegar a França, por exemplo. A França, ela tem até aquela brincadeira, né, que os 3 principais ingredientes da cozinha francesa são manteiga, manteiga, manteiga. E apesar da Itália estar colada ali na França, só muito no norte da Itália você usa manteiga, né? No todo o resto da Itália você usa só o azeite. Por quê? Primeiro que você tem, e depois você não tem espaço na Itália, que é um país pequenininho, né, para a criação de gado, né, leiteiro, nem para isso. Na França, se for para pensar, você também vai ter, e não só na França e na Itália, como na Europa inteira, a comida ser muito mais de ovelha, cabra, porco, porque são animais, galinha, né, que são animais que demandam menos espaço para criar, né? Então, e você só vai criar vaca para ter leite, né? Você não vai criar vaca para ter carne, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, até eu costumo brincar, você vai falar assim, conhece a gastronomia dos Estados Unidos? Não, os Estados Unidos não tem gastronomia, né? Só hambúrguer e cachorro-quente. Não é um país continental imenso, tem diversas gastronomias como nós temos no Brasil, né? Então, se você for parar a pensar, como comentei de carne, Texas você tem muita carne, muito churrasco, né? E a própria questão do Tex-Mex, dos mexicanos que terminaram subindo, né, imigrando pro Texas e colocando na gastronomia texana parte da sua gastronomia. Ao contrário, por exemplo, do que acontece no noroeste dos Estados Unidos, na região de Boston, de Washington, né, de Massachusetts, que você tem muita pesca, então você tem peixe, muitos frutos do mar, né? Só que receitas típicas, que são totalmente diferentes, por exemplo, do que acontece na Louisiana, que é ali no sul, né? Que também tem uma gastronomia muito focada em frutos do mar, em peixes, mas que devido à gastronomia e da cultura cajun e da crioulo, então o que é a gastronomia cajun e a crioulo? A cultura cajun veio dos imigrantes franceses que vieram do Canadá para o sul dos Estados Unidos, inclusive o Gambit dos X-Men, né, que o apelido dele é Cajun exatamente por causa disso. E a crioulo é dos franceses que vieram do Haiti,
né, e migraram para a Louisiana. Só que a cozinha, por exemplo, ela leva muita pimenta, ela outros elementos. Né? Então é uma comida diferente, apesar de ser de frutos do mar. Então você percebe que nós temos só três grandes exemplos, né? Poderia dar muitos outros se fosse para outros locais, né? sobre a gastronomia dos Estados Unidos. Né? E falando em literatura, né? Voltando à questão de literatura, por que fazer isso? Exatamente por causa disso, né? Para criar empatia com o seu personagem, para dar tridimensionalidade pro seu mundo. Até porque, se você for parar a pensar, atualmente muita gente viaja para visitar locais que eles viram em filmes, em séries ou leram em livros, né? Então, por exemplo, você tem a igrejinha de Roslin, né, na Escócia, que veio do Código da Vinci. Você tem a cidadezinha de Bracknell, que apareceu no Harry Potter, né? Você tem o Monumento de Wallace, que apareceu no Coração Valente. Várias fortalezas que foram apresentadas em diversos filmes e séries de fantasia ou históricas, né? E do mesmo jeito que tudo isso chama a atenção do público, a gastronomia também pode chamar a atenção, né? Então, por exemplo, se você vai ver Guerra dos Tronos, Senhor dos Anéis, Outlander, Downton Abbey, né, Bridgerton, todas essas obras mostram a gastronomia. Essa gastronomia vem de algum lugar, né? Então, que é o que eu falo, assim, mesmo assim, mas meu livro é de fantasia. Sim, mas onde você está representando o seu livro, né? Da onde veio a cultura que você está pegando? Você vai ter que pegar a gastronomia desse lugar também, né? Então, por exemplo, assim, no Senhor dos Anéis, né? A gente tem o Lembas, aquele plano élfico de viagem, né? E eu me recordo uma foto de um livro de comida do Senhor dos Anéis, que apresenta, por exemplo, um ovo cozido, né, envolto em carne empanado, que é, na verdade, um Scottish egg, ou ovo escocês, muito parecido, inclusive, com o nosso bolovo, né, de padaria. Então você vê que o autor veio e pegou dali, né, a receita. Né. No Downton Abbey, por exemplo, você tem o kedgeree. O kedgeree é um prato que os ingleses trouxeram da Índia, né, quando eles estavam dominando ali nas guerras, tal, o Kitchener. E foi adaptado e ficou famoso na era vitoriana, então ela aparece no filme, né? Então, de repente, você pode ter uma curiosidade, né, e procurar comer. Eu mesmo já fiz o kedgeree, né? No Outlander, por exemplo, você tem o Attleborough, que é uma bebida feita com um mingau de aveia, com uísque e mel, né? E o Bangers and Mash, um prato típico em inglês, que é de linguiça com purê de batata, um prato que eu também já fiz. Então, assim, você percebe, assim, às vezes você fala assim, olha, eu vi no filme, achei um lugar, quero ir, quero comer, por que não, né? No Game of Thrones, por exemplo, você tem o pêssegos assados com mel, um prato que eu também já fiz. Ele é tanto mediterrâneo como escandinavo, então você vê que o mundo lá do criado pelo Martin é grande, então você pode ter várias influências, né? E uma truta enrolada com bacon, que na verdade é um prato galês, né? Também com uma certa origem medieval, apesar de que você vai fazer hoje da truta enroladinha com bacon todo bonitinho, não ser o mesmo, né? Que chama Puignasigmol. Não sei se eu estou acertando, não consegui achar, né? A pronúncia. Né? E do mesmo jeito, por exemplo, e você tem muitos pratos que você pode pegar para sua fantasia, por exemplo, que são medievais, né? Então você pode fazer pesquisa.
Então, eu mesmo preparei, já preparei diversos diversos pães que eles chamam de pães de frigideira, né, ou pães de pedra, que são os pães chatos, que não são feitos no forno. Por quê? Porque se você for para pensar, várias culturas, especialmente no norte da Europa, eles não tinham tanta lenha para gastar de repente em fazer no forno, né? Eles só precisavam, a lenha que eles tinham, eles precisavam para se aquecer, para fazer outra coisa. E então eles faziam numa frigideira, né? Numa panela, numa chapa. Até porque, por exemplo, você pega na Inglaterra, você tem muito uso de não só de lenha para se aquecer, né? Você tem o uso de você tem o uso de turfa, e a turfa cheira mal. Você não vai fazer comida na turfa porque a comida vai ficar cheirando mal, né? Tenha essa paciência. Então, por exemplo, você tem o bannock escocês, você tem o polar Turnbroad, que é sueco, o crumper e o muffin inglês. Você tem o scone irlandês, e do mesmo jeito que você tem, indo bem longe disso, o naan indiano, né? Que na verdade ele era feito em cima do forno, né? Então enquanto o forno estava fazendo outra coisa, eles faziam o pão e colocavam em cima do forno e ele era feito. E o próprio griddle é exatamente isso, né? Era um pedaço de chapa, né? Então você tem o griddle scone, né? Você tem era uma chapa que era usada exatamente para isso. Então, por que eu digo isso? Que é pesquisa, né, para dar mais sabor, até usando um trocadilho tanto quanto infame, à sua história, né? Por quê? Porque de repente, sei lá, o seu leitor tá lendo lá, tá lá na Inglaterra, ou foi num restaurante inglês, olha um crumpet, olha, um muffin, né? Muffin eu já comi, olha, isso aqui é um scone. Eu li isso no livro, né? Então, ou quando está lendo o livro e ele já comeu, né? Tudo isso cria empatia, chama atenção, né? E é importante. Na verdade, esse é um tema tão amplo, né? E a gente só passou assim, bem por cima, que nós vamos terminar falando mais de gastronomia na literatura, dando mais dicas, chamando mais atenção, mostrando mais comidas de outras culturas, né? Porque, por exemplo, você não pode dizer que o seu personagem vai para o Japão, ele vai comer o quê, né? Misoshiro, ele vai comer ele vai comer misoshiro, vai comer sushi, sashimi, né? Como se o japonês só comesse aquilo, né? E ainda tem o pior, né? O cara que vai falar que mas o cara vai no Japão comer yakisoba, você fala, mas yakisoba é chinês, né? Aí você fala, mano, não, menos, né? Menos. Então você tem que pesquisar, tem que ver, você tem que fazer as coisas para quê? Para chamar a atenção do leitor para esse tipo de aspecto. Um exemplo clássico que está acontecendo agora, por exemplo, é a questão sobre ossos. Eu vou até falar dele mais tarde, mas ele é baseado ali no leste europeu, então você tem muito arenque, você tem muito comida que não é muito comum no oeste da Europa, né? Não é comum no leste. Então, como a escritora terminou usando essa cultura para fazer a história dela, ela terminou usando essa gastronomia. E é interessante, porque você percebe isso, agrega a história. Então, se você tem uma história, né, e quer agregar mais detalhes, né, tenta pesquisar gastronomia medieval, gastronomia do local onde você está criando a sua história, né, que só vai agregar. Né. Esse foi o vídeo de hoje, né, espero que você tenha gostado. Eu pessoalmente fiquei com água na boca, só de falar, né. E, bom,
Se você gostou, curte, compartilha com o seu amigo que está escrevendo, não só fantasia, porque na verdade isso serve para você em qualquer história. Então, citei o próprio 11 Homens, um Segredo, então pode acontecer até numa história mainstream, num policial, né? E nos siga nas redes sociais, né? E fique aí de olho com qualquer novidade.